conosco, amém? Amém. E a sua noite, como foi? Ela foi assim, assim ou assim? Assim. Se não foi assim, ó, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ainda dá tempo de ficar assim, amém? Diga glória a Deus. Antes de nós orarmos, eu quero agradecer desde já a presença de todos vocês que fizeram a inscrição para participar da nossa primeira capacitação da 16ª região. E será a bênção de Deus para as nossas vidas, amém? Teremos hoje muito conhecimento, teremos um banquete, então eu peço a você que se delicie de tudo que vai ter aqui nessa manhã, amém? Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos, vamos orar, dando início a esse momento tão especial. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, Senhor de toda glória, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã para agradecer o Teu nome, exaltar a Tua presença, que os nossos corações, Senhor, nessa manhã venham estar sensíveis a sentir a voz do Teu Espírito, Pai. Que o nosso coração nessa manhã seja uma terra fértil, meu Deus. Que a Tua palavra caia no nosso coração. E que venhamos, Senhor, frutificar. E venhamos, Senhor, dar frutos nessa terra, em nome de Jesus. Estamos vivendo um ano apostólico e eu creio que cada um nessa manhã é um apóstolo dessa geração, meu Pai. Por isso nos motiva nessa manhã a querermos mais da Tua palavra, a querermos mais da Tua presença, Senhor. Manifesta o Teu poder no nosso meio. Enche cada um dos Teus filhos com o Teu Espírito, Pai. Te louvamos nessa manhã, de todo o nosso coração, Pai. Aleluia. A glória ao Senhor. Não se turbe vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Mas eu virei, os levarei para mim mesmo. Os conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Glória a Deus. Pai seja com todos, amém, amados. Muita alegria estar falando para pessoas tão especiais da igreja, que são os educadores da igreja. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 11. Porque como nós estamos numa escola bíblica, nós não podemos deixar de falar da palavra. Glória a Deus. Falando sobre isso, versículo 18, que diz assim: ponde estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos, e ensinai-a a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Glória a Deus. Então tem tudo a ver com o ensino que nós, professores da escola bíblica, pastores, nós trazemos para o povo de Deus. E esse ensino é fundamental para que nós possamos viver nesta sociedade com valores diferentes,
com atitudes diferentes, com pensamentos diferentes dos nossos, com filosofias diferentes da nossa, com posicionamento diferente do nosso. E nós somos esses instrutores, esses canais de Deus, para que todas as pessoas que chegam a Jesus possam compreender por que nós temos valores diferentes, por que nós falamos de forma diferente, por que nos comportamos de forma diferente. E a escola bíblica dominical ou a escola bíblica, né? Dependendo do dia que funciona na sua igreja, ela é fundamental para o crescimento, para o amadurecimento espiritual, para o envolvimento da pessoa com a palavra de Deus e com os princípios da palavra que vão fazer a diferença onde ela vive. Glória a Deus. Porque esse caminhar na educação precisa ser repassado para a igreja da forma adequada. Você, professor, você, superintendente ou diretor da escola bíblica, você precisa trazer essa corresponsabilidade da educação cristã para a família também. Porque Moisés, quando fala a esse povo que vai entrar na terra prometida, ele fala sobre isso. Dentro do lar é necessário que a palavra de Deus ela seja um agente transformador. O que você aprende na escola bíblica deve ser o seu norteador das ações, do falar, do pensar dentro de casa. E além de testemunhar, obviamente, do ensino, é importantíssimo que cada cristão que passa pela escola bíblica, ele entenda que ele é o multiplicador do conhecimento adquirido. Glória a Deus. Nós precisamos fazer com que essa pessoa perceba que servir a Deus é muito mais do que o culto, é muito mais do que estar na igreja, é muito mais do que ter um encargo na igreja, é muito além disso. Nós estamos formando pessoas que serão consideradas cidadãos do céu. Veio agora para o Brasil, através de 2 missionários escoceses, em 18 de agosto de 1885, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E esses missionários fundaram a primeira escola bíblica do Brasil. E hoje nós estamos aqui, replicando aquilo que eles trouxeram para nós lá no Rio de Janeiro. E o ambiente escolar que eles trouxeram lá é aquele que nós estamos aplicando hoje nas nossas igrejas. Amém? Nós estamos formando que caráter na criança quando ela só tem um papelzinho para pintar? Nós estamos ensinando que palavra a criança quando ela só tem um papelzinho para pintar? Veja que o fundador da escola bíblica se preocupou com crianças. Trouxe para elas o ensino da palavra. E além do ensino da palavra, outros ensinos, como matemática, história, inglês. E esse desafio é cumprir a missão como os discípulos fizeram. E nós temos também esse mesmo desafio. Criar um espaço dinâmico e que possa fazer com que a missão do ID de Jesus se cumpra na vida dos nossos alunos. Bom dia. Pedir para que o Espírito Santo de Deus não deixe vocês com muita fome e nem fiquem dispersos, que a palavra foi tão boa, né, essa manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor. Livro de Marcos, tá ótimo. Capítulo 9, versículo de 33 a 37. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola bíblica. E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Acho que foi embora. Estão ouvindo? Tá. E o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Versículo 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos:
de que discorreis pelo caminho. Mas eles guardavam silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que em mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Amém? Podem vos assentar. Então, e a minha parte qual é? Eu vou falar sobre uma coisa da estrutura da escola bíblica, sobre a formação do professor. E quem são os nossos professores? E quem somos nós que estamos aqui, né, nesse fronte aí do ensino, desse propósito de ensinar as pessoas? Como nós somos, aí a gente vai falar uma coisa que a pastora Socorro ponderou muito, é uma coisa que eu falo muito. Quem você é em casa? Quem você é na sua família? Porque você é, e o seu exemplo vai arrastar de acordo com o que você faz em casa. A igreja é só reflexo do que você é em casa. Então, quem é o professor? Como ele é como pai? Como ele é como marido? Como ele é como esposa? Como ela é como esposa? Como ela é como mãe? Como ela é como filha? Como sobrinha? Como primo? Nós somos pessoas que unem a família. Nós somos pessoas que nos preocupamos com as pessoas de dentro de casa e de fora. Nós somos pessoas que aglutinamos, porque a base da escola bíblica é amor. O mestre é o Espírito Santo. E o que ela falou muito bem, ponderou muito bem, você pode fazer pós-doc. Como Paulo estudou aos pés de Gamaliel, estamos falando do ano apostólico, né? Ele estudou aos pés de Gamaliel. Mas, quando ele é convertido, porque ele não se convence, ele é convertido por Jesus. Jesus o separa e 3 anos, olha que coincidência, ao mesmo tempo que ficou com os discípulos, ele tem um ensino direto. Eu só vou ter intimidade com quem eu tenho tempo. Se eu não tenho tempo para ler a Bíblia, se eu não tenho tempo para ficar com as pessoas, se eu não tenho tempo para me preparar para a sala de aula, eu não vou ter intimidade. Eu não vou conseguir falar. E a minha pergunta é sobre esse professor ele nasce pronto ou ele vai se tornar? Ele vai se tornar. Ninguém nasce pronto para nada, gente. Olha aí o primeiro ensino do Espírito Santo, que nós somos dependentes. Eu não posso chegar em sala de aula de qualquer jeito. Entendam isso. Então a gente precisa entender que a gente precisa ter uma vida constante de oração, gente. O ensino da palavra ele é fundamental, porque como eu vou ministrar uma aula se eu não estudei? O que eu faço no domingo, na nossa escola bíblica, ela é domingo, de manhã, 7h30 da manhã, e à tarde, 17h30. Domingo é o resultado do que foi estudado durante a semana, o que vem sendo estudado. Não adianta o professor querer estudar na véspera. O aluno sabe, gente. O aluno sente. Ele sabe quando a gente não está preparado. Da mesma forma que Jesus escolheu os seus discípulos, ele sabia da deficiência de cada um, mas mesmo assim ele escolheu. E ele capacitou cada um como ele precisava. Do que ele precisava que fosse feito para o reino. Portanto, ele parte, mas ele, através do Espírito Santo, continua fazendo a obra dele, fazendo o ID. Para isso, a gente precisa estar o tempo todo cuidando, acreditando, corrigindo, amando. Não há possibilidade de um professor, de um pastor estar numa igreja e não acreditar na humanidade, gente. Por isso nós somos mestres e professores, porque a gente sempre acredita que o melhor de Deus está por vir. Amém? Amém. O Espírito Santo de Deus é quem nos dirige, nos mostra o caminho. Devemos depender totalmente dele. Nosso objetivo de levar a palavra de Deus é salvar vidas em Cristo Jesus.
O nosso objetivo é salvar vidas em Cristo Jesus. Por que usar recursos visuais? Uma das vantagens do recurso visual é ser mais dinâmico na aula. As aulas serem mais atrativas. Imagens, mapas, vídeos, áudios. Tudo isso são estímulos para os nossos alunos, falando sobre escola bíblica. Todos os elementos nós podemos usar. Fotos, imagens, som, vídeo. Isso torna a aula mais atrativa, mais dinâmica e melhor. O que é memória de curto prazo ou memória de trabalho? É o que nós temos aqui agora, que nós estamos utilizando agora. Por exemplo, estava a senha aqui, precisou de uma senha. Fui lá com a pastora Socorro, que o notebook é dela. Ela me disse a senha e eu vim trazendo isso agora. Mas eu já esqueci. Porque a memória de trabalho para um fim rápido. Quem está entendendo, diga amém. O que é a memória de longo prazo? A memória de longo prazo é que já está guardada aqui no seu cérebro. E quando você recebe um estímulo que se compara àquela, ou que traz alguma coisa que faz essa ligação, o cérebro, ele faz um link entre a imagem que está sendo vista agora com a memória de longo prazo que você já está guardada aí um tempão. Pirâmide de William Gleiser, eu não sei como é que fala. 10% da aprendizagem do cérebro humano está apenas na leitura. 20% da aprendizagem humana, do cérebro humano, está no escutar. 30% da aprendizagem humana do cérebro está em ver. 50% está no ver e escutar. 50%, irmãos. Aí vamos para os níveis mais hard. 70% está na aprendizagem de conversar, debater, reproduzir, classificar, numerar e definir. Isso aqui é o professor que vai fazer na sala. Você está entendendo? E como Jesus ensinava? Pelo menos 5 métodos Jesus usava ao ensinar. Quantos métodos? Isso, memória de trabalho. Primeiro método que Jesus ensinava, palestra. Segundo, perguntas e respostas. Terceiro, pela experiência. Quarto, por exemplos práticos. E quinto, contar histórias. Quando me levaram a primeira vez para a igreja, eu era criança, estava com uns 10 anos mais ou menos. A minha avó começou a nos levar, né? E tinha uns vizinhos. Rapaz, quando eu encontro eles daí por esses aniversários da quadrangular, chora a beça. Tinha uns vizinhos que o nome deles eram vizinhos, porque eu só sabia que o nome deles eram vizinhos. E eles nos levaram para a IBF. Meu irmão, eu achei aquilo sensacional. Ah, tá aqui. Sensacional. Eu achei aquilo sensacional, a IBF. E na primeira lição que eu tive, uma das professoras me mostrou algo que eu achei sensacional. Ela pegou uma folha. Eu fiz aqui na metade que eu tentei fazer ontem, né? Ela pegou uma folha, ela dobrou e fez uma pintura com um palito de picolé. Ela fez isso aqui, irmãos, mais ou menos. Isso aqui é um desenho meu, tá? E os discípulos estavam numa tempestade. Ela faz assim. Aí eu... É melhor que sessão da tarde. E os discípulos estavam numa tempestade. Até que Jesus se levantou do barco
e acalmou a tempestade. Quando eu vi isso, eu disse, meu Deus, que tecnologia avançada! Irmãos, uma coisa simples. Um palitinho de picolé que a gente acha até na rua. Uma folha de papel qualquer. Uma caneta, não tem nem cor. Uma cor só. E fez uma criança ver Jesus acalmando a tempestade. Desculpa aí, irmãos. Eu nunca mais saí dessa igreja. Igreja do Evangelho Quadrangular. Porque uma professora se dedicou. Uma professora verificou, isso aqui não é suficiente. Eles não vão aprender só eu falando. Eu preciso mostrar para eles acontecer. Eu nunca esqueci aquilo, irmãos. Isso bate no meu coração até o dia de hoje.